Muito boa tarde você que acompanha a Infomoney TV. Eu sou Marcos Mortari, jornalista de política e mercados aqui do Infomoney, e hoje vamos entrevistar Rafael Cortez, da Tendências Consultoria Integrada. Rafael Cortez acabou de lançar um relatório em parceria com o Infomoney de análise política, chama Mapa Político. Já está disponível na nossa loja de relatórios, aí quem quiser acessar, o link já está na descrição do vídeo, aí nos comentários, que você que estiver assistindo pelo Facebook, pelo Infomoney TV também está nos comentários, é só buscar lá, mas quem quiser anotar também, infomoney.com.br/research, tracinho, né, hífen, relatórios. Lá você vai procurar Tendências Consultoria ou o nome do Rafael Cortez, vai encontrar o relatório de política. É um relatório que toda semana o Rafael Cortez vai tentar explicar um pouquinho desse cenário muito nebuloso do ponto de vista eleitoral para esse ano tão decisivo, né, Cortez? Ele no fundo ele veio como um resultado de uma crescente demanda por análises políticas devido à relação íntima entre não só o comportamento dos mercados, mas o andamento da economia como um todo e os desdobramentos do universo político. Então, acho que uma lição que a gente tirou de toda essa crise é que não tem nada no mundo que não possa ser alterado, ou seja, a noção de risco político ela é uma noção constante, não só em países como o Brasil, ainda em desenvolvimento, mas mesmo se a gente pegar a conjuntura internacional, ela é repleta de potenciais focos de risco que pode afetar o comportamento da economia, que afeta diariamente os mercados. E a ideia com o produto é a gente conseguir oferecer uma análise que fique menos sujeita ao calor do momento, né? A gente vê uma série de especulações, por exemplo, em torno de candidaturas presidenciais, você mesmo acompanha e discute esse tema aqui no portal, e aí a ideia é justamente, olha, criar alguma condição para que o leitor navegue nesse mundo muito caótico, e 2018 vai ser realmente bastante complicado. Entender quais são as tendências mais de longo prazo dentro de um noticiário efervescente. Para que você não fique preso a questões muito de curto prazo. Vamos pegar um exemplo, por exemplo, da questão da candidatura do PSDB. Né? Quem vai ser o candidato do PSDB já foi alvo de intensa especulação. Né? Não há muito tempo atrás, uma boa parte do mercado, por exemplo, cravava que seria o Dória. Né? Hoje, pelo menos aos olhos de hoje, isso parece algo pouco provável. E assim se sucedem questões, quem vai ser o sucessor do Lula, se vai ter plano B, se vai apoiar o Ciro. Então a ideia é mapear, tirar um pouco dessa volatilidade, mas mais do que isso, apontar as implicações de que cada evento pode ter. Por isso que a gente divide o relatório, a gente faz uma análise semanal mais funda e dá uma alternativa, ou seja, se a gente eventualmente não acontecer isso que a gente espere, qual a implicação de determinado evento? Dessa maneira a gente acha que consegue contribuir para quem opera no mercado, para quem de alguma maneira vivencia isso, navegar melhor nessas mares turbulentos. São hipóteses testadas, né? A gente vai mostrar daqui a pouco o relatório. Eu vou começar fazendo algumas perguntas. Se você também quiser fazer a sua pergunta, é só entrar no Facebook, fazer algum comentário que a gente pesca aqui e joga a pergunta para o Cortez tentar responder aí sobre o cenário eleitoral. Vai ser um prazer, vai ser um prazer. Cortez, a gente conversou no começo do ano, ainda com um cenário mais nebuloso ainda, talvez, né? Sobre qual era a tendência dessa eleição, principalmente do ponto de vista das reformas, de uma agenda que era de maior interesse do mercado. Né? O mercado interessa mais saber as condições, a vontade política de um eventual presidente eleito de conduzir essas reformas econômicas e se ele vai ter campo político, se ele vai ter meios para conduzir de fato essas reformas. De lá para cá muita coisa aconteceu. O risco de fragmentação política, que é um dos principais nesse fenômeno da centro-direita, é o maior risco nesse momento para a avaliação de vocês e cresceu de lá para cá? Cresceu. Isso é algo que a gente tem, e a primeira edição já vai nessa direção, independente dos nomes que vão realmente sair depois de todo esse experimentalismo que o mundo político tem nos proporcionado, nós temos algumas variáveis estruturais que sinalizam risco não só para o resultado, mas depois para as condições de governabilidade. Então, para pegar nesse primeiro ponto, o resultado, o cenário em que a centro-direita consegue ganhar é um cenário que está muito ancorado na ideia de que não teria nenhum outsider com alguma viabilidade eleitoral. Né? Em algum momento esse outsider era o Luciano Huck,
e agora a bola da vez é o ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa. E por que a gente imagina que a presença do Barbosa, eventualmente na campanha, pode alterar? Porque, de fato, ele dialoga com uma agenda que tem mercado eleitoral, ou seja, a ideia do combate à corrupção, que vem muito tributária dessa ideia de que os partidos políticos se esgotaram, que não tem mais capacidade de lidar com esse mal-estar, isso é presente no eleitor. Então, me parece que uma eventual candidatura do Barbosa vem com algum potencial, né, de ter votos expressivos, e aí vai limitando o que o mainstream da centro-direita pode fazer em termos de mercado eleitoral. Então, não há dúvida que o risco hoje é maior do que quando a gente conversou lá atrás. Você abre o seu relatório, nas primeiras páginas já explica um pouquinho do porquê Geraldo Alckmin não cresce nas pesquisas nesse momento, né, que saiu do governo estadual, já está aos pouquinhos fazendo mais articulações, já vinha fazendo articulações políticas mesmo como governador, não muito campanha, mas articulações com partidos, com lideranças, para tentar aglutinar uma base um pouco mais ampla e evitar essa fragmentação. Explica um pouquinho para o nosso leitor aí o que o senhor entende aí de risco para o Alckmin nessa tentativa de consolidação e qual que é o cenário para ele nesse momento? Marcos, sua pergunta é boa, porque também me ajuda a gente explicitar que não se trata, nos nossos posicionamentos e análises, elas são marcadas por uma independência muito grande, né? Então, a noção de risco político, ela tem como ponto de partida uma visão de que a implementação de uma agenda ortodoxa é o melhor caminho para que o Brasil consiga aumentar o seu crescimento potencial. Pouco tem a ver em relação a nomes A ou B. A ideia é tentar antecipar, gostemos ou não, do que vai sair do cenário político. São os nomes que provavelmente tocariam essas agendas e, primeiro, como eu disse antes, né, por vontade política e também por condições políticas. É uma condição de ter um diagnóstico de que esse é o caminho e o segundo passo de conseguir implementar, de entender o jogo político por trás de cada nome e ver o que representa maior ou menor risco. Então, em geral, a gente vai provocar, num certo sentido. Aí a ideia justamente é essa, é provocar o senso comum que a gente acaba recebendo das análises que saem diuturnamente, mais do que isso, de muita rede social e muito barulho, que me parece que dificulta um olhar mais neutro e mais responsável em relação ao mundo da política. E aí, pegando o gancho da sua pergunta, o primeiro ponto está acontecendo alguma coisa no contexto político que dificulta o crescimento, e aí não é só do Alckmin, né, mas é de todo nome associado ao atual governo. Tá? E aí a sugestão dessa explicação, e aí a ideia é justamente falar, olha, você que está acompanhando mercados e o acompanhamento político não vai ver mudanças bruscas no índice de intenção de voto, por exemplo, do Geraldo Alckmin. E por que a gente não acredita que vai se materializar? A gente toma a eleição como plebiscito da atual administração. Na medida em que a atual administração é mal avaliada, a tendência é, independente do nome, ter mercado eleitoral para programas de oposição. Então, se você pegar quem tem alguma coisa a comemorar dessas pesquisas, nenhum nome é associado ao governo. Nota, Marcos, Joaquim Barbosa, Marina, Bolsonaro e, afora o caso, evidentemente, está preso, mas o ex-presidente Lula. São nomes que têm o porquê comemorar das pesquisas. Nenhum está relacionado ao governo. Considerando dois nomes, Joaquim Barbosa e Jair Bolsonaro, que criam um discurso de outsider. Bolsonaro mesmo com anos de vida parlamentar e Barbosa realmente um nome fora da política nesse sentido, não é da política no sentido de eleito pela independente sociedade, do discurso dele, Isso. né? Você bem colocou, né? O Bolsonaro tem um discurso como se fosse de fora do sistema, mas do ponto de vista da experiência, é um cara que já tem uma experiência parlamentar, mas vai se apresentar ao eleitor com um discurso de muito distanciamento em relação ao governo. Mesma coisa o ex-presidente Lula, a mesma coisa a Marina, você não vê em nenhum momento a Marina fazer alguma menção política à administração atual. Então, disso resulta numa dificuldade para qualquer nome
de crescimento, porque junta estar associado ao governo com pertencer a partido tradicional. Num certo sentido, a tarefa do ex-governador Geraldo Alckmin é justamente construir um arco de alianças para que no momento em que a campanha começar, ele tenha pelo menos os recursos para se expor ao eleitor e aí construir uma imagem que ele julga que seja mais competitiva. Mas, por hora, quando não há uma relação direta entre o candidato e o eleitor, a tendência são números decepcionantes aí para o PSDB. Nesse momento em que a centro-direita enfrenta dificuldades para crescer, seja com a candidatura de Geraldo Alckmin, seja com a candidatura de Meirelles, Rodrigo Maia, que agora já está bem descolado aí desse cenário eleitoral presidencial, né? Tudo indica que vai concorrer à Câmara dos Deputados mais uma vez para se eleger presidente da Câmara novamente. O mercado especula aí até sobre a possibilidade aí de Jair Bolsonaro tocar uma agenda liberal, outros candidatos que não são do mainstream, como você colocou, que possam tocar essa agenda de reformas. Reforma da Previdência, essa agenda fiscal que é considerada pelo mercado aí como uma das agendas essenciais para o crescimento do país. Como que você vê a possibilidade desses outros nomes de abraçar esse tipo de agenda? Jair Bolsonaro, até Joaquim Barbosa, que agora cresceu nas pesquisas, se ele pode caminhar um pouco mais em direção à agenda. Legal, Marcos. Então é importante para dizer que aqui está o porquê de que a gente julga que esse relatório vai ajudar. Porque tem, novamente, uma questão estrutural que, independente do nome, vai ser mais difícil do que foi no passado, qualquer nome, implementar uma agenda de reformas. A gente tem uma mudança política relevante, que é o Poder Legislativo descobriu que ele pode constranger o presidente da República. Tá? A expressão do impeachment é um resultado, em boa medida, de constrangimentos que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, fez ao governo Dilma, e que não faz nenhuma menção o que estava por trás desse constrangimento. Se o Legislativo quiser constranger a agenda do Executivo, ele tem condições institucionais e, eventualmente, vai ter condições políticas de fazer. Diante desse cenário, a construção da governabilidade vai ser muito mais difícil do que foi para Fernando Henrique e do que foi para o ex-presidente Lula, para a gente citar dois presidentes que tiveram sucesso em gerir o presidencialismo de coalizão. Nós não estamos nesse mundo. A gente pode voltar para esse mundo? Pode, mas vai depender bastante da capacidade de liderança de, eventualmente, quem for eleito. Diante desse quadro, tanto o Barbosa quanto o Bolsonaro vão ter dificuldades de implementar as suas respectivas agendas. Né? São nomes que não têm, sobretudo o Joaquim Barbosa, nesse caso, não tem nenhuma ligação, nenhum traquejo com a operação da política brasileira, devem pertencer a partidos que vão fazer bancadas pífias, né, muito pequenas, e que só conseguem governar se conseguirem mobilizar apoio daqueles mesmos partidos tradicionais, provavelmente num contexto de grande fragmentação. Diante disso, a agenda que vai sair disso, ou bem o presidente encontra esse apoio e coloca uma agenda que ele julga melhor, ou é o Congresso que vai determinar os andamentos dos trabalhos. E a gente viu que o Congresso nem sempre é a expressão do ajuste fiscal. Nem sempre o Congresso vai trabalhar por reforma. Aliás, muito bem colocado. Quase nunca, porque ninguém tem a responsabilidade, ninguém tem o custo se eventualmente não for feita. Se não tiver reforma da Previdência, a vida de um parlamentar individualmente continua a mesma. Não continua muito diferente, não. Então, daí esse quadro que a gente julga de dificuldade, portanto, risco político alto, e 2019 também deve ser um ano de bastante volatilidade, porque as reformas vão caminhar de maneira muito complicada. Mas agora, do ponto de vista da vontade política desses candidatos, você vê espaço para ter um convencimento deles mesmos de que essa agenda é a agenda que deve ser implementada nos próximos anos? E aí acho que a crise ajudou bastante, né? Assim, porque a crise colocou um problema que une a questão fiscal com a questão do mandato presidencial. Uma das janelas para um processo de impeachment, por exemplo, tem a ver com a questão fiscal. A crise é tamanha, as contas públicas estão num processo de deterioração tão significativo que o próximo presidente necessariamente vai ter que lidar com essa agenda. Não vai estar na escolha
do próximo presidente lidar ou não com a agenda. A escolha vai ter em como resolver o problema, mas o problema vai ser de primeira ordem, sobretudo porque tem regra de ouro, tem emenda constitucional do teto dos gastos, que para ter uma ruptura não precisa muito. E aí, nesse caso, o presidente pode responder por crime de responsabilidade fiscal e aí depender do processo, eventualmente até no impeachment. Ou seja, o executivo tem, sim, independente do que for dito na campanha, um problema fiscal a tratar, sob risco do seu mandato também estar em perigo. Uhum. E, além de tudo, aí, quem quiser também mandar sua pergunta para que seja respondida pelo Rafael Cortez, eu reitero aqui, pode mandar. A gente também encaminha aqui, responde ao vivo para tirar essas dúvidas. Do ponto de vista de viabilidade eleitoral de algumas candidaturas, a gente vê que os partidos que estão liderando essas pesquisas nesse momento, Jair Bolsonaro pelo PSL, Marina Silva pela Rede, Joaquim Barbosa pelo PSB, talvez o Joaquim Barbosa seja um partido um pouco mais estruturado que os outros dois, mas mesmo assim carece também, primeiro, de tempo de televisão até, né? E divisões internas muito grandes. Ele enfrenta a resistência de muitos governadores que se interessam em fazer alianças com outras campanhas presidenciais, enfim. Qual vai ser o peso desses entraves em termos de estrutura partidária efetiva para todos esses partidos e que pode inviabilizar a candidatura desses nomes que hoje lideram as pesquisas? Eu acho que é um bom ponto se não tem mercado para todo mundo desses partidos que não tenham alguma estrutura. Nesse momento, o efeito da ausência dessas condições mais positivas vindo da estrutura partidária ainda não se materializam. Inclusive é curioso porque se a gente olha os números das pesquisas espontâneas, na prática mesmo, ninguém tem voto hoje, a não ser o ex-presidente Lula e o deputado Jair Bolsonaro, que já na espontânea aparecem com números acima de 2 dígitos. De resto, o eleitorado não é de ninguém. Então, esses 17, em torno, um pouquinho menos de que 20 pontos percentuais que a Marina tem, não é dela, nesse sentido, ainda como não é de nenhum outro nome. E acho que a espontânea retrata muito bem isso. Então, tem primeiro questão, não é ainda, o eleitor não está formando a cabeça no voto. Ele ainda reage a um levantamento, a uma exposição de nomes, como aqueles que têm um recall mais alto tendem a um desempenho melhor agora. E é no futuro, né, ao longo da campanha, que essa restrição vai acontecer. Então, acho que tem um risco para Marina e para o Bolsonaro, sem estrutura partidária ideal, se os dois saírem, Marina e Joaquim Barbosa, Marina e Joaquim Barbosa conversam com o eleitor muito parecidos. Então, sem a estrutura de campanha para dar um suporte, para que eles se destaquem, também tem o risco de um roubar o voto do outro e limitar o potencial de crescimento. Uma possibilidade de roubar votos na direita e na esquerda, né? Tanto no discurso de combate à corrupção, como a biografia e as políticas sociais. Eles são muito parecidos. Muito parecidos, né? Acho que eles devem começar num eleitor que não vai de PSDB nesse momento, né? Então já é um eleitor que tende a ser antipetista. Num primeiro momento, ele vai roubar esse voto e aí, à medida que a campanha for, eles vão utilizar da sua biografia para tentar expandir esse mercado. O eleitor que está um pouco insatisfeito com as gestões do PT, ou que vai ficar órfão de esquerda, né? Que vai ficar órfão porque o Lula provavelmente não vai ser candidato, tal. Então, mas os dois vão muito parecidos, com trajetórias muito parecidas, então um discurso muito próximo. Você acredita numa possível aliança dos dois, numa chapa? Muito difícil. Me parece que seria o ideal para ambos, assim, no sentido de ter chance de materializar e ir para o segundo turno. O problema é quem vai liderar a chapa, né? O problema é que coalizão com gente que tem um tamanho razoável é sempre muito difícil de fazer, porque tanto o Barbosa quanto a Marina podem olhar e falar, bom, não vou eu, né? Porque a Marina, pelos números, e o Joaquim Barbosa, por mal ter feito um aceno. Até pelo partido, né? O PSB tem 6 governadores estaduais, enfim. E o mesmo PSB ainda não cravou a candidatura, né? Então, e mesmo assim ele já tem desponta acima do que os nomes tradicionais. Ele vai dizer, bom, eu também posso sair. Ele precisa de alguém para fazer esse convencimento de que a ida aos dois pode colocar, e certamente vai colocar
em risco, eu diria pouco provável, por exemplo, um cenário que a gente tenha segundo turno, Marina contra o Joaquim Barbosa. Acho a chance disso acontecer é pequena, porque eles dialogam com o mesmo eleitor. E sim, essa é uma condição que vai aparecer mais na frente, daí que a gente vai ter muita volatilidade até a abertura das urnas. Cortez, uma pergunta de um leitor aqui, Alexandre Lippe, ele pergunta, sendo que Alckmin é melhor visto pelo mercado, mas investigado pelo TSE, naquele caso da semana passada que foi deslocado para o TSE, não seria um risco ele ganhar? Obrigado pela pergunta, Alexandre. Acho que o primeiro ponto tem um risco para ele ganhar. Então, essa é um exemplo de que mesmo que essa coalizão de centro-direita apareça, ou seja, o MDB não lance candidato, o Democrata não lance candidato, consiga bastante tempo de TV, mesmo que consiga todo esse desenho para o Alckmin, há um risco dele ter um potencial eleitoral abaixo do que o PSDB já esteve nas eleições anteriores e, mais do que isso, colocando em risco sua ida ao segundo turno. Tá? Claro que isso vai depender aí de como os outros vão jogar, né? Se vai ter racha na esquerda, se vai ter racha entre Barbosa e Marina, enfim, tem outros elementos. Mas então o primeiro risco é para a eleição do Alckmin. O segundo aí um pouco de risco para ele ganhar, me parece que também isso vai bater, não acredito que tanto pela via judicial, né, porque uma vez eleito, todo o processo envolvendo o presidente ocorrido antes do início do atual mandato, ele não prospera, ele não vale como base para impeachment, então não acho que seja um risco no plano jurídico inicialmente, mas é sim um risco para o fôlego reformista que eventualmente o Geraldo Alckmin possa ter. E daí, do ponto de vista da operação dos mercados, um resultado abaixo do que necessário para resolver o problema das contas públicas, e aí a gente imagina na tendências que isso já vai aparecer e vai ser muito precificado pelo mercado. O mercado até então está aceitando, digamos assim, entendeu que tem um limite para fazer, né? Entendeu que não era crível esperar nenhuma reforma da Previdência antes do processo eleitoral, mas isso tem uma data de validade. A partir de 19 é o momento do universo político dar essa resposta, sob pena de a gente ter turbulência num período um pouco maior. Uhum. Outro leitor aqui fez uma perguntou até se o ex-ministro Joaquim Barbosa alcança, já que ele alcança apenas um certo eleitorado e a Marina alcança outro totalmente diferente, que na verdade você colocou que não é bem isso, né, que os dois ocupam um espectro político um pouco parecido. Ele pergunta da possibilidade de coalizão. Foi um pouco na linha do que você respondeu, claro. Eu emendo a pergunta também. Qual seria o potencial eleitoral dessa eventual coalizão? Se eles cresce muito a chance de ir para um segundo turno, enfim. Cresce bastante. Eu diria que se for para o segundo turno é a candidatura mais forte, porque ela aí de fato ela vai ocupar um espaço de centro, seja correndo contra a esquerda. Então, por exemplo, num cenário entre Ciro e um segundo turno com essa chapa Marina Barbosa, a tendência é que o eleitor do Alckmin, o eleitor do Dias, o eleitor dos outros nomes, faça uma opção por Marina e Barbosa do que para o PT. Né? O PT está mais distante da centro-direita. Marina, inclusive, do ponto de vista da política econômica, vai fazer um discurso reformista, vai fazer um discurso de responsabilidade fiscal, na linha do que ela já fez lá atrás. Então, para segundo turno, se essa chapa chegar, é a favorita, contra qualquer outro nome do espectro político que possa fazer companhia no segundo turno, eles são favoritos. O problema é chegar lá, e aí, de novo, é encontrar um argumento político para dizer, olha, você tem muita chance juntos, tem um risco grande se separados, quando começar a campanha, falta de dinheiro, falta de disposição, aí começar a realmente fazer a diferença. Por hora a gente não vai sentir. Então, hoje eles só ficam com bônus. Quem é outsider, quem não é de partido tradicional, só tem o bônus, porque não está com imagem associada à investigação, não tem todo esse custo reputacional. Mas em algum momento vai ter um ônus nisso. É falta de dinheiro e falta de estrutura partidária. A gente tem uma ideia, o presidente, claro, ele viaja muito, mas
tem gente pedindo voto para ele. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, nesse período, as bases é que estão se mobilizando para criar agenda em cada estado, em cada município. Aí é que vai vir o risco para a Marina e para o Joaquim Barbosa. Até para o Bolsonaro, de certa forma, né? Também a lógica vale, com uma diferença que me parece que o Bolsonaro já construiu uma agenda, já dialoga com determinado eleitorado há mais tempo. Então não é de agora que esse discurso que o Bolsonaro tem feito em relação a esses temas que está todo mundo debatendo, eu diria até no caso do Bolsonaro, nem tanto política econômica, uma questão de porte de arma, uma questão de segurança pública como um todo. Isso é um discurso que o Bolsonaro já vem fazendo isso. Então ele tem uma vantagem, por exemplo, em relação ao Joaquim Barbosa e à Marina, porque ele tem uma marca mais forte. Então eu acho que isso vai pegar, o fato de ele ser um partido pequeno e não ter tempo de TV vai aparecer, mas acho que vai aparecer mais impedindo o crescimento do que fazendo com que ele desidrate ao longo da campanha. Mas ele também tem esse desafio que nesse momento não está sendo restrição para ele. Vou fazer duas últimas perguntas. A primeira do Michel Tomaszuk Leis. Ele pergunta: Marina ou Bolsonaro, quem seria melhor aceito aí pelo mercado? Pergunta difícil, né? É difícil, eu diria assim, que tem uma disputa por esses nomes. Eu acho que o Bolsonaro sai um pouquinho na frente, porque a Marina, ela não soube pegar a reputação que ela teve de 2014 e transferir agora para 2018. Tivesse a Marina trabalhado, institucionalizado o legado que ela teve de 2014, ela teria um patamar muito mais alto. A Marina não chegou ao nível de votos que ela teve em primeiro turno, né? Em 2014. E ela poderia ter isso, porque teve crise no PT, teve crise no PSDB, então ela poderia ter condições de ter números ainda mais relevantes. Então, acho que o Bolsonaro tem uma ideia de ele vai fazer esse discurso mais livre. Agora, não acredito que a Marina represente um risco em termos de agenda para as reformas. Acho que a Marina vai fazer o mesmo discurso que fez em 2014, vai contar com uma equipe com credibilidade, inclusive com nomes mais pesados do que assessorando o Bolsonaro, e aí a diferença vai ser, de novo, capacidade política e entender como operacionalizar um sistema presidencialista, fragmentado, com crise fiscal batendo a porta. Uma questão sobre a candidatura do Bolsonaro, se ele continuar confirmando essa viabilidade da candidatura dele, com um bom patamar aí de intenções de voto nas pesquisas, à medida que a gente for chegando mais próximo das eleições, você acha que é provável que ele tenha palanques mais fáceis nos municípios, aí, entre governadores, por mais que o partido não receba, não tenha uma coalizão montada, uma coligação em termos formais estruturada? Pode ter. E esse também é um dos efeitos de partido que não tem valor de imagem. Então, quase nenhuma legenda, à exceção do PT, traz um ganho reputacional a ponto de, eu não sei que candidato ainda vai ser, mas o eleitor sabe que vai votar, por exemplo, no caso americano. O sujeito é democrata. A questão para ele é, eu vou ou não votar. Mas se eu for votar, o grosso vota de acordo com a sua identificação partidária. No Brasil isso não existe, né? Na prática isso não existe, né? Com exceção do PT, mas na prática não existe. Então Bolsonaro pode sim, mobilizando agenda específicas, gerar esse apoio, especialmente se ele entrar no período formal da campanha com esse patamar atual de votos. Então ele tem a agenda do agronegócio, ele tem a agenda da segurança pública, ele tem uma agenda de defesa dos valores cristãos, que é no âmbito dos costumes, tem alguns pontos aí que ele pode sim ir mobilizando apoio. Não vai ser a mesma coisa do que seria se ele concorresse por um grande, mas pode minimizar esse efeito que a gente tem conversado. Uma última pergunta para fechar e a gente apresenta o relatório na sequência. O ex-presidente Lula preso, como que ele vai participar desse processo eleitoral? Qual vai ser a dimensão
do Lula nessa eleição? A gente chega e acaba falando do Lula. A tendência de ser candidato é muito pequena. O PT está preso ao discurso de defesa da candidatura do Lula e não acredito que vão largar isso tão cedo. Então, nós vamos chegar às vésperas da eleição com a defesa da candidatura Lula, eventualmente, inclusive, com o pedido formal pela candidatura ao Lula. Então, o PT batendo na porta do TSE para tentar a legalidade da candidatura do ex-presidente. Pode acontecer isso sim. Se isso acontecer, o efeito já vai ter dado, porque imagine, Marcos, a gente começando a campanha e o PT com registro provisório para a candidatura de um nome que está preso. Assim, realmente, isso acontece, mas em cidadezinha que ninguém sabe, já ouviu falar, é muito raro, mas agora seria na principal campanha. Isso por si só já é um fenômeno que deixa a eleição muito sui generis. Mesmo que a gente não chegue nesse extremo, ele é chave para definir o resultado. Ele é chave porque ele vai decidir, no limite, se o PT lança candidato ou se apoia o Ciro Gomes. E uma vez escolhida essa estratégia, a transferência e o crescimento da esquerda vai passar pela defesa do chamado legado Lula. Portanto, presente ou não na campanha, vai ser um nome-chave, independente do cenário que for desenrolar até 2018. Vou pedir para a produção colocar aqui no site, aqui na tela do computador, para o leitor ver como é que funciona aqui. A gente está no site, na parte de relatórios do Infomoney, que o Infomoney disponibiliza aqui. Você pode vir aqui, buscar o analista na última opção, o Rafael Cortez aqui, ou também pode buscar a casa de análise, a Tendências Consultoria. Vai aparecer aqui o relatório do Rafael Cortez. Semanalmente ele vai atualizar essas análises sobre o noticiário político, claro, todo o cenário eleitoral. E aqui estamos com o relatório, o mapa político, até se puder comentar, está disponível. Então, eu sou o nome que assina os textos, mas na verdade tem toda uma expertise que vem da questão da tendência ser uma consultoria já renomada na análise econômica e comportamento dos mercados. Então, a ideia é justamente casar essas duas pontas. Ele tem basicamente uma introdução, que é o que a gente espera para a semana, então são movimentos mais, como nessa primeira página, são movimentos mais curto prazo, fala, olha, como é que a gente imagina que é o ânimo, qual a viés que a política vai impor para os mercados, em função, seja de uma agenda que vai acontecer, por exemplo, numa semana em que o STF pode debater a condenação da segunda instância, muito provavelmente já vai ganhar um destaque logo de saída. Tem uma segunda sessão, que é uma sessão para ajudar o eleitor, que está ali, vocês estão vendo na tela, né, da nossa primeira edição. Essa é uma ideia de tentar explicar algo que ele vai utilizar não só no curto prazo, mas durante todo o processo, né? Que são temas mais estruturais. E tem aí uma seção que a gente está chamando de rota alternativa, que é para dizer, olha, se eventualmente o que a gente espera como mais provável não acontecer, a implicação é essa. A gente desdobra isso para tentar dar para ele saídas em lidar com a volatilidade econômica. O final do relatório tem as pesquisas que foram cadastradas na semana e que, portanto, vão ser divulgadas ao longo da semana para ficar atento, que deve gerar muita volatilidade, e uma síntese do calendário eleitoral. É um relatório que ele pode ganhar mudanças ao longo da conjuntura, a depender dos temas envolvidos. A gente vai adotar diferentes formas de apresentar essa análise, seja com números, seja com, eventualmente, contato com os próprios líderes políticos, para tentar, de alguma maneira, fazer com que quem opere no mercado entenda, tenha algo que é independente e ajude ele a navegar na política e as implicações para a economia e para o mercado como um todo. Gente, quem quiser, quem se interessou, pode entrar em infomoney.com.br/research-relatórios. Aí encontra lá o relatório do Rafael Cortez, junto com uma série de outros relatórios do mercado em diferentes áreas de também investimentos, enfim.
Vamos tentar trazer o Cortez mais vezes aqui, com certeza, né, para tirar dúvidas sobre o cenário eleitoral. Quem quiser também pode mandar perguntas, a gente nos próximos encontros responde essas perguntas. Muito obrigado pela audiência, esperamos contar com a sua participação nas próximas transmissões aqui, agradecendo já ao Cortez pela Obrigado, atenção. Marcos, eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.